Boa noite. Minha pergunta tem a ver com a cultura brasileira. Eu queria saber como que está hoje em dia a relação entre a terceira idade e lares, asilos, e se isso vem mudando. Eu acho que essa é uma questão super importante, não é? Porque o que nós temos é que há uma ampliação das associações não governamentais e também do governo para a terceira idade. Quer dizer, o leque de possibilidades cresceu muito. Agora, ainda na nossa Constituição, e a visão é que cabe o cuidado do idoso à família, à comunidade e ao Estado. Ou seja, em primeiro lugar, ainda é colocado na família e existe um sério estigma em relação a formas de moradia, né? Isso que a gente chama as instituições de longa permanência, existe um preconceito muito grande em relação a elas. Esse preconceito não é sem fundamento, né? Porque eu imagino que deve ter experiências melhores, mas aquelas que nós ficamos sabendo são sempre terríveis, não é? E eu acho que essa colocação de todo o peso na família nos impede de criar alternativas de moradia para idosos, instituições muito mais interessantes. Eu acho que isso está começando no Brasil, pelos próprios grupos de amigos, dizendo, olha, vamos fazer um lugar para nós morar, mas ainda isso é muito frouxo e tem muito pouco incentivo da coisa. Mas eu aposto que isso vai ser mudado. Para que isso mudar, a gente tem que entender que a família passou por modificações extremas, não é? É muito gozado, porque eu converso com geriatras e gerontólogos, eles acham, não, mas cabe à família, em primeiro lugar, cuidar dos seus velhos. Depois, quando a gente sai de uma conversa assim mais formal, eu digo, ele diz, eu jamais gostaria que meus filhos deixassem de fazer o que eles têm que fazer para ficar cuidando de mim. Quer dizer, os outros filhos têm que cuidar dos seus pais, mas você já não quer. Eu acho que isso é próprio da minha geração. E eu acho que a gente vai fazer mudanças importantes nessa área. Eu sempre gosto de pensar na creche. Você é muito jovem, não é? Mas quem é mais velho, eu me lembro que quando eu era criança, assim, o horror que as crianças tinham, se a gente fazia alguma coisa errada, a mãe dizia, eu vou colocar você na creche. Porque mãe que colocava filho na creche era a mãe desnaturada, a mãe que não merece respeito, é a mulher que não está cuidando dos filhos como era o seu dever. Isso mudou radicalmente. Hoje, se a mãe já não chama mais creche, a gente chama maternal. Mas uma mãe que com 2 anos não coloca o seu filho na escola, no maternal, ela está impedindo essa criança de ter uma boa sociabilidade, ter um desenvolvimento adequado, um desenvolvimento... Então, foi uma mudança, quer dizer, quando criança eu tinha medo da creche. Quando eu fui mãe, com 2 anos, eu já estava procurando em que creche que eu vou colocar, que maternal que eu vou colocar os meus filhos. E eu imagino e torço veementemente para que a gente consiga pensar em formas alternativas, não é? Eu acho que isso é uma coisa que todos nós devemos pensar seriamente também, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar no que seria, né, uma vida da terceira idade gratificante, a gente tem que pensar nesse momento posterior, que vai ser o destino de todos nós que sobrevivemos e nós que não queremos passar a ser um peso na vida dos nossos filhos. Então, a gente tem que botar essa criatividade em ação. A Ana Lúcia comenta que o brasileiro não tem a cultura de investir na prevenção das doenças senis, que podem ser evitadas com atividades cognitivas de convivência. Como sensibilizar os familiares quanto à prevenção? Eu acho que isso também é uma questão muito importante, não é? Quer dizer, como se envolver nessas atividades para prevenir certas doenças, né? O que eu acho que é muito interessante que tem acontecido e que faz parte, até nós temos aqui uma pessoa a Daniela, que está estudando o Alzheimer, mas é a forma como organizações têm se constituído, né, para tratar certas doenças
como Alzheimer, Parkinson, quer dizer, são sociedades de pessoas que não são pessoas que estão com a doença, mas que são familiares e cuidadores, que se organizam justamente para refletir em como lidar com essa situação, não é? E, ao mesmo tempo, como prevenir certas coisas. Então, eu acho que esse é um lado que é muito interessante, porque, se a gente pensar no caso dessas doenças, são doenças que, de uma certa forma, envolvem a família como um todo, como cuidadoras, né? Então, o doente nem sabe se ele está tão doente, né? E essa família que, de alguma forma, tem que se organizar, nunca é família, é sempre um membro, às vezes até um membro que a gente pode pensar mais distante do ponto de vista genealógico, né? Mas que vai se cuidar desse. Então, eu aposto tanto essa prevenção, né, que eu espero que a ciência tenha avanços muito importantes nessa direção de como prevenir, mas eu aposto também muito nessas formas associativas para lidar com essas doenças, não é? Boa noite, professora. Queria que você continuasse um pouquinho mais nessa ideia do cuidado e tentar discutir esse discurso da relação, o discurso da importância da terceira idade ativa, de se cuidar até o fim da vida, e, ao mesmo tempo, o aumento da importância da profissão do cuidador, que hoje já é reconhecido, já existem leis que estão pensando nisso. Então, como é que fica a relação da importância que se dá ao cuidador, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que ter a responsabilidade e ser ativo e ter boa saúde até o fim da vida? Eu acho que essa questão também é importante, é uma questão que eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu estou me preocupando com ela, porque eu fiquei muito impressionada, que eu estive na França. Eu primeiro fiz uma pesquisa no começo dos anos 90, e agora eu voltei para lá e eu senti uma mudança radical, porque nos anos 90, até um pouco antes, o que era a questão que ia abalar, ia fazer explodir o sistema como um todo, era a aposentadoria. Então, uma preocupação intensa com a questão dos custos da aposentadoria, que ia levar o Estado ao debacle, porque não ia dar. E mudou. Agora que eu estive lá, a grande questão, o grande problema é a dependência e como vamos lidar com a dependência. É assim, como se os aposentados que tiveram condições, curtiram a terceira idade, aproveitaram a vida com dinheiro, com disposição, agora, de repente, estão pensando o que vai acontecer, como vamos lidar com a dependência, e os custos da dependência cada vez estão impressionando o Estado, como se esses custos da dependência que levariam. Então, houve uma mudança dos custos da aposentadoria para os custos da dependência, principalmente quando ocorreu a morte. Eu não sei se vocês se lembram, há alguns anos atrás, no verão, o calor foi intenso e morreram muitos idosos. Estão lembrados dessa? Saiu várias notícias no jornal. Isso levou a uma preocupação cada vez maior com esses idosos que moravam sozinhos nas suas residências e podiam ficar dias e até semanas sem receber. Então, hoje há uma preocupação cada vez maior com a questão do cuidado, e no Brasil também a questão do cuidador passa a ter um papel central, não é? Quem é o cuidador? Como é que é? Quem? Quem é o cuidador? O cuidador? Não, eu pergunto, quem é o cuidador? Porque com essa nova lei de empregadas, eu conheço muitos idosos que não podem pagar o que antes pagavam para uma pessoa cuidar, porque ficou com uma pensão de aposentadoria ou de viúva, ficou impossível pagar todo o que tem que pagar para um cuidador de idoso. Eu acho que essa é uma questão que tem preocupado muito, não é?
tem a legislação do empregado doméstico, tem essa preocupação também. E eu fiquei muito impressionada na Itália, porque quando eu fui para a Universidade de Bolonha, eu ia fazer uma pesquisa com latino-americanas que vão para a Itália para cuidar dos idosos. E quando eu cheguei, eu vi que esse público mudou. Que, na realidade, hoje, quem está cuidando, porque a Itália ainda é muito atrasada nas políticas sociais, nas políticas da velhice, etc., tudo acaba ficando a cargo da família mesmo. E esse mercado mudou. O que está acontecendo? Quem está sendo chamado para cuidar dos velhos são imigrantes do leste europeu, de países como a Ucrânia, como a Moldávia, que vão para a Itália e não são imigrantes ilegais e ganham salários muito baixos, né? E estão, na realidade, fazendo esse papel de cuidadores. Então, tem uma ambiguidade daí, porque você pode criar certas dificuldades, mas as pessoas também dão soluções e soluções inusitadas. Então, de repente, na Itália, são mulheres... E por que mudou esse mercado? Porque as mulheres que vêm do leste europeu são mulheres mais velhas, na faixa dos 50, 60 anos, têm níveis educacionais altíssimos, não é? E eu, por exemplo, entrevistei uma cuidadora que, na Moldávia, ela era professora de história e ganhava 40 euros por mês. E ela foi para a Itália para cuidar dos velhos, ganha 1.000 euros por mês. Então, de uma certa forma, ela está muito contente, está fazendo economia, pretende voltar e etc. Mas é uma forma de exploração inusitada, porque ela trabalha 24 horas sobre 24 horas, ela mora na casa, né? Enfim... são coisas, né, uma alternativa que, de repente, está sendo dada. As filhas ficam muito, porque geralmente são as filhas que são responsáveis pelo idoso, que teriam que ser, estão muito felizes porque tem essa mão de obra. A mão de obra está feliz também, porque está ganhando, essa professora só ganhava 40 euros, agora está ganhando 1.000 euros, então... ela está contente, mas é como uma forma de escravidão que está sendo recriada nesse momento em que o cuidado da velhice não adquiriu uma forma. Então, é uma situação, eu acho que só está apontando para uma situação que é uma situação extremamente complicada, ainda não está definida a legislação a respeito dos cuidadores, não é? É uma coisa polêmica, mas eu acho que não é fácil como você... resolve um problema, que é um problema emergente, que é o problema do cuidado, mas com esse problema do cuidado também não leve a explorações, a ausência de direitos totais, como pode ocorrer se, na realidade, se avança mais para um lado, você abre brechas para os outros, por outro que pode ser terrível. Então, é isso. Boa noite. Aqui. Pensando nessa questão dos cuidados, me fez lembrar que eu sempre brinquei com umas amigas, quando mais nova, que quando nós envelhecêssemos, estivéssemos solteironas ou viúvas, enfim, que eu pensava que a gente poderia montar uma república, né? Morarmos juntas e teríamos nosso cozinheiro, motorista. Recentemente, eu trabalho com idosos também, pesquisa, atendimento com idosos, e esse pensamento me volta sempre. Então, pensando em termos de reorganização, né, social, com esse processo de envelhecimento, eu gostaria de saber se existe assim, essa visão antropológica dessa mudança, se há algum estudo pensando nessas formas de reorganização mesmo, partindo até dos próprios idosos mesmo, né? Deles se reorganizarem, e uma forma de convivência
que para mim é muito saudável. Né? Então, gostaria de saber sua visão sobre isso. Então, eu também estou com a mesma preocupação sua, pensando nessas formas e como resolver esse tipo de problema. Então, eu estou realmente envolvida com a mesma problemática e queria fazer um convite, olha, vamos pensar nisso, vamos criar formas inovadoras. Agora, há muitos estudos sobre isso. Principalmente nos Estados Unidos, na Europa menos, mas nos Estados Unidos existe muita coisa, né, dessas formas, né, de habitação, não é, e que você tem para diferentes públicos do ponto de vista econômico, né? Miami, por exemplo, é um lugar que tem sido muito procurado nessa direção, não é? E a ideia de um lugar mais quente, e, além de tudo, onde a vida pode ser mais barata e tudo. Então, eu acho que tem uma bibliografia mais ou menos grande, eu até trato um pouquinho dessa bibliografia no meu livro a respeito, mas o que tem, que eu acho, mas não estou me lembrando o nome agora, mas um documentário muito interessante, de um americano que sai conhecendo os asilos de Miami para escolher em qual que ele vai ficar. Quer dizer, eu estou usando o nome asilos, mas são condomínios residenciais que abrigam a população idosa e só idosos, né? Então, agora, essas pesquisas, de uma maneira geral, de todas que eu li, só uma vê de uma forma mais negativa. O resto é realmente a defesa disso, que uma vê, isso seria uma forma de segregação espacial dos idosos, mas a maioria diz, não, olha, essa segregação, nem gostam de usar esse termo segregação, porque, na realidade, tendem a mostrar que a convivência é muito boa nessas situações, se criam solidariedade entre eles, o fato de ser velho já não importa mais, porque todo mundo é velho, né? Então, como qualquer grupo etário, a família não pode ser um mundo total. E como essas formas até renovam e melhoram as relações familiares. Não é que você vai deixar de ter relações familiares por causa disso, pelo contrário, elas ficam muito mais intensas e muito mais... num momento em que você pode contar com uma intimidade à distância, né, que é o termo que eles usam, dada toda a facilidade de comunicação. Você não precisa estar face to face, né, pelo telefone, pela internet, etc. Enfim, mas eu estou aqui nesse movimento como você, pensando exatamente nessa coisa. Não só como antropólogo, mas como pessoa, cidadã e etc. Gita, não tem mais perguntas. Tem alguém que gostaria de fazer mais perguntas, mas dá vontade de recolher assinaturas, né? Aqui para uma república, um condomínio de idosos, né? Não, depois a gente pode fazer uma E a gente podia já pensar nesse condomínio ter um café, algumas vezes por semana, nesses moldes, né? Aqui, né? Aproveitamos. Vamos convidar o Giancarlo para você organizar a nossa... Isso na fila.